O conto fala de um rapaz que está na fase da puberdade. O autor usa símbolos que cabe ao leitor interpretar de acordo com seus próprios entendimentos. No decorrer do conto, há uma narrativa onde a metáfora está presente. Em cada detalhe, o narrador define o conto com perfeição e precisão. José Saramago nasceu em 1922 e faleceu em 2010. Era um importante escritor português, tendo destaque por ser romancista, teatrólogo, poeta e contista. Tinha algumas formações e escolheu por fim a literatura, que estreou com o romance Terra do Pecado. A sua trajetória literária passou por várias fases. Ele pertenceu à primeira direção da Associação Portuguesa de Escritores. Foi presidente da Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Autores entre 1985 e 1994. Sua obra mais polêmica foi o Evangelho de Jesus Cristo, que gerou muitas críticas ao autor, pois mostra Jesus como um personagem mais humano e menos divino, com defeitos inclusive, além de manter um relacionamento com Maria de Magdala. A carreira dele foi bem polêmica. As suas opiniões sobre religião, sua relação com a Igreja Católica foi bastante conturbada devido ao personagem Jesus Cristo, e esses católicos se sentiram ofendidos. Ele falava também que a Bíblia Sagrada era um manual de maus costumes e de difícil linguagem, que para se entender a Bíblia tinha que ter um teólogo do lado. Mas também ele reconheceu que a Bíblia tem coisas admiráveis do ponto de vista literário. E em 2010, José Saramago, faleceu aos 87 anos de idade devido a leucemia crônica. As obras de José Saramago têm uma perspectiva realista, e em Desforra eu pude notar a presença de uma temática social, a presença de elementos fantásticos, como as plantas, os animais, romantismo, e o conto é narrativo. No conto Desforra, o autor narra o processo de puberdade de um rapaz em que o mesmo parece estar conturbado com essa transição, um misto de sentimentos sem explicação, não apenas para ele, porque para a ciência há explicações da puberdade. Pois sabemos que a puberdade é uma etapa em que o menino deixa de ser criança e passa para a adolescência, desenvolvendo características adultas, aumentando os hormônios e o desenvolvimento sexual. A figura do porco que é castrado e que come os próprios testículos, como fala no texto, o animal deu uma volta perplexo, ficou de cabeça baixa, arfando. Então o homem atirou-lhes, o porco abocou, mastigou o sôfrego, engoliu. A gente pode ver aí que reafirma que o homem tem a capacidade predatória, e no caso do rapaz, no caso da figura homem, em busca essa capacidade predatória em busca da mulher. Que podemos perceber na passagem do conto onde diz: vestia uma camisa vermelha, aberta no peito, onde os primeiros pelos da puberdade começavam a enegrecer, esses pelos grossos e escuros. Descreve com precisão cada coisa que o cerca, a água, os animais, as plantas, onde ele usa símbolos e metáforas. Cada item tem seu significado, que cabe ao leitor interpretar. Pude ver que o rio, os animais e as plantas expressam alguns sentidos que podem ser relacionados com essa transição, como a liberdade, por exemplo.
Tem a presença feminina, que aguça os sentidos dele, uma espécie de paixão e desejo toma conta. Quando diz, ficou quieto, escutando as batidas do coração, o vagaroso surgir do suor que se renovava na pele, a natureza que se parece com a vida dele, do rapaz, uma vez que ambos estão fluindo. O corpo dele desenhava o gesto de uma palavra que não se ouvia, ou seja, ali eram os sentimentos, o desejo sexual por a figura da mulher. Quando ele foi para casa, em pouco tempo voltou para a beira do rio, o corpo aflorado. Quando chegou no rio, ele ficou parado, olhando o rio, tentando entender aquela sensação nova. Foi aí que ele tirou a roupa e a rapariga do outro lado também se despiu. E ele atravessou o rio em busca do seu desejo sexual. Ela recua para a sombra dos ramos à espera dele. Aí podemos ver a sexualidade, que também está inclusa na puberdade. E a presença feminina o fez despertar, amadurecer para a vida. José Saramago tenta entender os conflitos na mudança da fase infantil para a adolescência, que é cheia de medos, conflitos internos e externos, e por muitas vezes o rapaz ficou sem saber para onde ir e o que fazer. A arte imitando a vida e a vida imitando a arte. O adolescente na puberdade vai de encontro com a vida adulta, que antes não tinha importância, mas os hormônios o fizeram crescer e ter novas ideias. Como é tudo ao mesmo tempo, é normal existir esses conflitos. E que é o que o rapaz está passando neste momento. Na sociedade, cabe aos pais orientar de forma cautelosa, já que nessa fase o adolescente fica estressado, agressivo, querendo ter autonomia própria, mas que ao mesmo tempo precisa ser entendido e de carinho. Na escola também tem muito o que fazer, com palestras, uma aula didática sobre puberdade, e ter aquele fazer com que o rapaz que está na adolescência se sinta confortável com o seu próprio corpo.